Meu nome é Matheus Rabelo Benarroz, me formei em Yale, nos Estados Unidos, em New Haven, Connecticut, e sou um dos fundadores da empresa Apply, que ajuda jovens a estudarem no exterior. Eu estou aqui com a Sofia Neves, também de Yale, da melhor universidade do mundo, na minha opinião. E eu tenho algumas perguntas mais sobre a vida lá do que a vida antes de entrar na Universidade Americana. Sofia, por que Yale? Para mim, a escolha estava um pouco entre New Haven e Nova York, ou New Haven e Los Angeles, mas no final das contas o que pesou para mim foi a escolha entre Yale ou Columbia. Então, a parte para mim que foi mais importante foi ver que tipo de vida acadêmica eu teria quando eu chegasse nesse lugar. Como seria a minha vida quando eu chegasse nesse lugar. E a faculdade, para mim, o ponto mais importante naquela época era a mesma vida acadêmica. Então, o fato de Yale ter um currículo mais liberal do que Columbia, por exemplo, eu não ia ter nenhuma matéria que eles fossem me sentar e forçar a fazer. Eu ia poder construir uma grade que eu gostasse, com orientação de pessoas extremamente qualificadas, mas mesmo assim uma grade que me fizesse satisfeita pessoalmente mesmo. Eu acho que foi uma coisa muito importante assim para mim. Desde o primeiro ano, em Yale, nunca vão te fazer assim passar por uma matéria obrigatória. Tem que cumprir certos requerimentos em certas áreas, mas mesmo nessas áreas você tem uma flexibilidade muito grande de escolher o que você quer fazer. Então, acho que essa foi a parte mais importante, assim, de por que eu escolhi Yale e não Columbia e não USC. Uma das coisas que a gente mais vê são dos alunos brasileiros que saem daqui e vão para os Estados Unidos, chegam lá e se sentem muito sozinhos. Sofrem muito, tem a saudade da família, não tem o feijão com arroz que tem na casa da avó e coisas desse tipo. Como é que você lidou? Primeiro, você teve algum episódio de, seja depressão, ansiedade, passou por isso? E se teve, como é que você lidou com esses episódios que aconteceram com você sozinha nos Estados Unidos? Então, eu acho que eu tive episódios que aconteceram comigo de depressão e ansiedade, especialmente no início. É uma fase, uma transição muito difícil, uma adaptação muito difícil, como você sabe, você passou por isso. E eu acho que um ponto importante é que eu não tive que lidar com isso sozinha. Então eu lidei com isso e eu não estava sozinha nos Estados Unidos. Eu acho que uma coisa muito legal que Yale faz é fazer com que todos os alunos saibam que eles têm uma rede enorme de suporte para acolhê-los. Então, assim, eu sabia desde o início, e talvez tenha demorado um pouco para realmente parar e usar desses recursos, mas eu sabia desde o início que eu podia falar com o meu reitor da minha Residential College, eu sabia que eu podia falar com o head of, da minha Residential College, eu sabia que eu tinha um departamento de saúde mental em Yale que tinha terapia gratuita para mim, que eu podia ir para lá e falar com alguém, eu não precisava marcar, eu não precisava ter aquele momento da ligação, que é uma coisa que dá ansiedade também na gente. Para uma pessoa com ansiedade ou com depressão é uma coisa difícil de fazer, é um primeiro passo difícil de tomar. Então, assim, eu acho que Yale tem uma variedade muito grande de recursos. Eu, infelizmente, quando eu cheguei lá, eu ainda tinha muito daquele tabu que a gente tem aqui no Brasil, de não falar sobre saúde mental. Então eu cheguei lá, eu sabia o que era depressão, o que era ansiedade, mas eu sabia de uma forma muito longínqua. Para mim era uma coisa que nunca poderia acontecer comigo. Era uma coisa que acontecia com gente que sofria muito, gente problemática. Quem era doido, né? Quem era doido. Só acontece com doido. Ansiedade é coisa de gente doida, depressão é coisa de gente traumatizada. E eu não me encaixava em nenhuma dessas categorias na época na minha cabeça e não tinha por que eu pensar em saúde mental. E aí, quando eu cheguei lá, no início, eu me sentia muito sozinha, justamente porque eu estava num lugar muito novo e eu tive uma dificuldade de fazer amigos, de conhecer pessoas, de sair e me integrar naquela comunidade nova que eu estava fazendo parte. Então, eu demorei um pouquinho, meu primeiro ano foi bem difícil lá, mas eventualmente, por ter aqueles recursos ali tão perto de mim, eu pude ir lá com eles e conversar. Então eu pude ir no departamento de saúde mental da faculdade, eu iniciei tratamento com psicólogo, eu fui diagnosticada com ansiedade e com depressão. Então, enfim, esse tratamento iniciou uma mudança total e mudou totalmente o meu modo de viver lá. Para você resolver um problema, você tem que primeiro reconhecer que você tem um problema e depois resolver o problema. E é uma coisa que a gente não faz aqui, reconhecer que esses são problemas e são coisas que afetam pessoas que estão na faculdade aqui também e afetam pessoas que a gente vê e a gente sabe que a pessoa está passando, mas às vezes a pessoa mesmo não sabe, porque aqui é uma coisa que não é falada. Mudando
completamente de assunto, ainda conectado com a ansiedade, de certa forma, mas um assunto diferente. Muitos dos alunos que chegam aqui já chegam com a cabeça fechada em uma matéria. Eu preciso fazer engenharia, eu preciso fazer medicina, eu preciso fazer direito. O planeta inteiro é feito de engenheiros, médicos e advogados, né? E como você bem sabe, como eu tive a oportunidade de vivenciar, quando você chega lá, um leque de oportunidades diferentes se abre na sua frente. Queria que você falasse um pouco dos passos, né, que você fez até chegar na última decisão do seu major, né, do seu curso, e o que você recomenda para essas pessoas que aos 16, 17 anos já sabem exatamente o que querem fazer do resto da vida? Sim. Então, pra mim foi um pouquinho diferente. Eu cheguei, um dos motivos para isso lá nos Estados Unidos foi justamente que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida ao certo. Eu tinha uma ideia, mas eu realmente estava aberta, enfim, a explorar mais. E para eu chegar no meu major atual, eu troquei umas 3, 4 vezes. Ou mudei de ideia umas 3, 4 vezes. Então, eu cheguei lá querendo fazer relações internacionais. Assim como a grande maioria dos alunos internacionais, aliás, chega lá querendo fazer relações internacionais. Eu também. No final, e me formei em arquitetura. Todo mundo muda. Então, eu cheguei lá querendo fazer relações internacionais. Então, no primeiro semestre, eu fiz tudo em volta disso. No primeiro semestre, eu fiz uma aula de relações internacionais, o 101. Eu fiz aula de história, que também era uma coisa que eu me interessava. E eu fiz uma aula de psicologia, que era uma coisa que eu achava muito legal, mas que eu não vou ser psicóloga. Mas eu acho legal, vou ver de longe e tal, vai ser legal de explorar. E eu fui vendo essas áreas e de cara eu vi que eu não queria fazer relações internacionais. Não era isso que eu queria pra minha vida. Mas eu ainda, por causa da história, ainda tinha um interesse na parte política da coisa, então talvez quisesse fazer ciências políticas. E eu fiz aquela aula de psicologia. E isso, assim, mudou o meu mundo. Tipo, só uma aula, assim, ficou tipo, caraca, eu posso fazer outra coisa totalmente diferente do que era esperado de mim. Então, conforme o tempo foi passando... Você falou que era esperado de mim. Como é que você teve muita pressão, assim, dos amigos, família, esse tipo de coisa? Eu acho que a pressão não vinha tanto do lado pessoal, assim, em relação a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, meu pai também, foram pessoas que sempre me encorajaram a fazer o que eu gosto. Mas tem aquela pressão que a gente mesmo bota porque a gente vê que aquilo é o certo. Então, como você falou, todo mundo fazia direito, medicina, engenharia, então eu via aquilo. E pra mim, pra ser uma pessoa bem-sucedida no mundo, eu tinha que fazer uma daquelas coisas, ou pelo menos algo que não fosse tão variado do que, assim... Tão distante, né? Distante do que a gente vê, assim, quando a gente é jovem, uma pessoa bem-sucedida é. E foi assim, foi fazendo aula mesmo. Foi aquela primeira aula de psicologia, fez com que eu fizesse outra aula de psicologia. Então, por um tempo, eu achei, nossa, talvez eu queira fazer isso. E aí, isso abriu, assim, um leque de opções na minha cabeça. É engraçado que no Brasil a gente pensa em sonho, o fim do sonho é alcançar uma carreira, né? Então eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, quando na verdade o que eu acho que as escolas americanas fazem, eles focam na ação. Então não é que eu queira ser médico, eu quero salvar vidas. E para salvar vidas eu faço medicina. Não é que eu queira ser advogado, eu quero impor a lei de maneira justa. Então me preparo para ser advogado. E não é que eu queira ser engenheiro, eu quero construir um mundo melhor, eco-friendly, sei lá. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Uma última pergunta, só que não é bem uma pergunta, o que você diria para um brasileiro, né? Não necessariamente manauara, mas um brasileiro que está indo para uma universidade dessa, que é boa, que mensagem você dá para uma pessoa que vai ter essa oportunidade extraordinária que nós tivemos? Siga seu coração. Eu, por exemplo, eu não tenho vontade, pelo menos de primeira, de voltar. E eu amo muito o Brasil. Eu acho o Brasil muito melhor do que os Estados Unidos em relação à cultura. Eu gosto muito da cultura brasileira, eu gosto muito das pessoas daqui. Eu me dou muito melhor no ambiente brasileiro do que no ambiente americano. Mas mesmo assim, por conta assim, as oportunidades que eu vou ter lá são muito diferentes para a área que eu quero ficar lá pelo menos por um tempo. Então, assim, eu acho importante a gente voltar, eventualmente. Eu acho importante a gente tentar fazer do Brasil um lugar melhor. É uma coisa que a gente precisa. A gente precisa de profissionais qualificados, a gente precisa de gente inteligente, com ideias boas, bons líderes aqui no momento. Então, é uma coisa importante, mas se não for isso
assim, que você realmente deseja, não tenta se forçar isso. É uma coisa com a qual eu batalhei um tempinho, assim, de ficar, poxa, eu ia fazer relações internacionais e estudar direitos humanos e salvar o mundo para voltar para o Brasil e mudar tudo, e eu ia ser a salvadora da pátria. Então, foi uma coisa que eu tive que parar e debater um tempinho e ver que talvez, na verdade, o melhor para mim seja, o melhor para o Brasil, seja eu ficar lá. Importante, então, é sempre ser honesto com você mesmo. Ser honesto com escutar você mesmo. as outras pessoas que têm mais experiência, são mais sábias, têm mais idade, etc. Mas no final das contas, siga o que você acha que é bom para você. Eu acho. Obrigado, Sofia. Obrigada, Até a próxima. Se Deus quiser, a gente se encontra por Yale para comer uma pizza no Franco Peppers. Vamos, com né? certeza. E é isso aí. Obrigado.